Muito bem. Hoje nós, como estamos falando aqui diversas vezes, estamos trabalhando o textos bem conhecidos, que as pessoas sabem de cor, que citam costumeiramente, e nós estamos buscando uma maior profundidade nesses textos. Hoje nós estamos no Salmo 37, do verso 1 ao 9, nós vamos ler, e o texto que nós estamos vendo hoje é: entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ou como diz a versão corrigida, diz: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, eu queria aqui pedir para você ficar bem atento, porque nós vamos... É um momento de bastante reflexão e transitar dentro desse salmo por algumas versões e entendimentos diferentes. Então diz assim o Salmo: não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão e como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-te no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite. Isso só leva o mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Bom, se você ler com o olhar da nova visão que o pessoal tem de igreja, do Deus servo, que Deus resolve problema, que Deus dá tudo, que não tem nenhuma responsabilidade do nosso lado, esse salmo é um prato cheio, digamos assim, para todos aqueles que querem pensar da Bíblia, alguns textos que ela enche a alma dela, porque, digamos assim, de alguns dos versículos mais conhecidos da Bíblia, vários deles estão dentro desse salmo, nesse texto que nós lemos e na sequência dele, né? Então, é um salmo cheio de promessas, que, se nós quisermos usar como um sentido motivacional, nós temos bons textos aqui. Então, eu, como sempre, dou um olhar mais cauteloso. Eu fui buscar nesse salmo umas coisas, não quer dizer que eu vou tirar a sua alegria de ler esse salmo, não é isso. Muito pelo contrário. O que Deus tem nos dado a passar hoje é algo que nos dá mais alegria ainda, para não buscar dentro desse salmo algo que não está nele, mas sim encontrar nele a verdade de Deus, para que nós possamos ter a segurança em Deus e descansar nele. Então, esse salmo nos ensina a ter esperança, a ter confiança no Senhor. Também ensina a lidar com a frustração, com a injustiça. Fala da existência de pessoas más, mostra para que destino vão as pessoas más, orienta sobre as injustiças da terra, fala da esperança eterna. E o roteiro básico desse texto que nós lemos, que é a parte introdutória, onde está o verso 5, ele está mais ou menos assim, em palavras que o pessoal gosta de colocar ela de maneira bem isolada, né? Diz assim: confie, deleite, entregue, descanse e espere. Só que, quando nós falamos confie e deleite, eu gostei, legal, né? Quando fala entrega, eu falo assim, entrego, mas não sei o que é entregar, mas eu digo que entrego. Descanse, nem sempre as pessoas realmente descansam. E esperar é uma das coisas mais difíceis quando se fala esperar dentro do contexto bíblico. Porque conta-se fizeram uma ilustração na questão da relação de Deus com o tempo, para você entender, né? Aí foram e perguntaram para Deus: Deus, o que são 1000 anos para ti? Ele falou: um segundo. Aí a pessoa falou: o que é $1 milhão para o Senhor? Ele falou:
$1. Ele falou, então me dá $1 milhão, Senhor. Ele falou, espera um segundo. Então, é mais ou menos assim, é essa briga do tempo na visão de Deus, com o tempo na visão nossa, colocando a vontade de Deus também nessa equação do tempo, como Deus faz as coisas dentro da sua vontade, no tempo certo, a chance de nós estarmos tão certo dentro desse contexto, ela é muito pequena pela nossa maneira agitada de olhar as coisas, pela maneira com que nós observamos o mundo ao nosso redor, pela nossa agito das coisas. Hoje não tem, depois que o Instagram colocou lá um vídeo de 1 minuto, limitado a 1 minuto, ninguém consegue ver um vídeo maior que 1 minuto. Criou-se um parâmetro, essa ansiedade, a correria, a vontade de que as coisas aconteçam logo, e a gente quer que Deus ande no nosso tempo e não nós no tempo dele. Então, essa questão de espere. Mas tudo bem. E essas palavras, confie, deleite, entregue, descanse, espere, é a essência desse salmo, só que ela está dentro de um contexto, e é isso que eu queria deixar para vocês bem, bem claro. Por exemplo, o salmista, ele fala de sentimentos negativos, como injustiça, mas anterior a isso, vamos ver, quer ver, diz assim, não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão e como a relva logo murcharão. Aí ele diz assim, então tá, você confie no Senhor e faça o bem, assim habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Está se referindo ao que ele iniciou falando, de que nós temos muitas coisas para nos aborrecer nesse mundo. E que às vezes tem gente, quando fala não tem inveja dos perversos, está falando de uma situação específica, né? Que nós vamos ver mais adiante. Mas falou, não se espere por essas pessoas. Você confia no Senhor e faça o bem, toca a sua vida. E daí que ele fala, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Se você olhar, quando a gente fala entregue seu caminho ao Senhor, ele é uma frase fechada. Entregue o caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele é fechada e ele é uma condicionante, né? Você precisa entregar ao Senhor. E quando nós olhamos aqui, a NVI traz, inclusive, 2 pontos, como entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. E ele deixará claro como alvorada que você é justo, como o sol do meio-dia, que você é inocente. Estou fazendo uma introdução bem rápida aqui, mas eu queria chamar a atenção para você que como esse salmo, eu chamo do sanduíche do salmo, tá? Para você não esquecer. Sanduíche, sabe o que é sanduíche? Um pão, um recheio e o pão por cima. É mais ou menos isso. Ele fala assim, não se aborreça, não tenha inveja. Daí ela coloca, confie, deleite, entregue, descanse e espere. Daí, de novo, não se aborreça, evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite. Entendeu? Então, ele é um complexo de coisas que tem uma sequência que ele diz, você não se aborreça. Primeiro, não se aborreça, não preste atenção nessas coisas, não tenha inveja dos outros porque estão indo bem, mas confie no Senhor, deleite no Senhor, entregue teu caminho ao Senhor, descansa nele e espere. Depois aqui ele volta a dizer, então não se aborreça, evite a ira, rejeite a fúria e não se irrite. Então, o que nós queremos? Nós queremos só entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. E é o que eu sempre costumo dizer, sempre um versículo, ele vem dentro de um contexto, vem dentro de uma história, vem dentro de uma argumentação, e que às vezes as pessoas pensam de lá aquele versículo e tomam como uma verdade absoluta. Não que ele não seja, mas não é uma verdade isolada. E aí não acontece na vida dela aquilo que ela espera, ela começa a entender que a Bíblia não diz aquilo mesmo, que a Bíblia não é verdade, ou começa a criar dúvidas no seu coração, porque foi mal ensinada, porque ela não aprofundou de uma certa, no mínimo necessário, todo esse texto, né? Todo o contexto que estava inserido. E aí, nesse sanduíche tem um enfeitezinho em cima, que a gente chama a cereja do bolo, ou azeitona da empada, ou a coisa... Ficou um sanduíche para você criar essa imagem. Depois de tudo isso que ele fala, ele põe a coisa mais importante, que é a mais bela em cima do sanduíche, diz assim, ele colocou, os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Então, faça assim, você vai ser injustiçado, vai ver injustiça, vai ver problema, mas quando você confia no Senhor, quando você tem
o caminho do justo, quando você batalha por justiça, você entende o que acontece fora com os ímpios, você está em outra classe. Porque os que esperam o Senhor recebem a terra por herança. Então, a última palavra lá do recheio do sanduíche, espere, ele está dizendo, se você esperou, você vai receber a terra por herança. Você está percebendo como é algo muito mais profundo que as pessoas normalmente se colocam para falar dele, ou entende que seja esse salmo? E aí, quando ele fala assim, não se aborreça com o sucesso dos outros, nós vivemos uma época, meus queridos, que para você ver o sucesso dos outros e ter aborrecimento, é a coisa mais fácil. Basta você abrir seu celular no Facebook, no Instagram, qualquer outra coisa, você vê gente que está esnobando a coisa, aquilo que está te faltando para você, aquilo que Deus, você pede tanto para Deus, de repente a pessoa que tem nada a ver na vida está lá esbanjando, tirando foto lá. Você pediu para Deus uma viagem para descansar, não conseguiu, não teve dinheiro, não deu tudo errado. Depois a pessoa posta uma foto na praia, uma pessoa que você sabe que a vida dela é torta, tudo. Você diz, Deus, como é que está o negócio? Né? Por que eu? Por que não eu? E aí, o que é a questão do conceito, o que é inveja? Né? Então, a inveja ela tem várias conotações que você pode colocar sobre o que é inveja. Mas, digamos assim, existe uma inveja que ela não é tão maléfica, né? Que as pessoas chamam de inveja, mas na verdade é outro nome. Que é quando você olha a pessoa tendo alguma coisa e você também quer ter. Aí é um desejo natural seu. Né? Pô, a pessoa está viajando com a família, poxa, eu também queria falar com a minha, mas se ela está, Deus abençoe ela que está viajando. Qual que é a inveja maligna? É aquela inveja que você olha o outro, quando o ser humano olha o outro tendo, além de querer ter para si, ela não quer que o outro tenha. Eu vou repetir para ficar mais claro. Você olha a pessoa que viajou com a família, você cria, e daí o invejoso que é o quê? Queria ele estar viajando e se sente mal porque aquela outra pessoa está viajando. Então, esse é o sentimento ruim, é a inveja mais perversa que tem e que, infelizmente, acomete. Se você for minimamente sincero, você vê que isso é um sentimento, às vezes, natural de nosso. Se você não for sábio para lutar contra isso, você se entrega a isso. Eu confesso para vocês que muitas vezes eu me flagrei nessa, peraí, Leonie, acorda. Isso é um sentimento maligno. Não... Então, se você prestar atenção, não adianta nós queremos olhar e dizer, não, não acontece isso comigo. Você tem que estar vigilante, porque isso acontece. Então, não se aborreça com o sucesso dos outros, não tenha inveja, evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite. Porque às vezes tem pessoas que, poxa, você batalhou tanto, fez tudo certo, você está dentro, não tem o que olhar para a sua vida, mas as coisas não deu certo para você. Né? Às vezes não aconteceu. E aí, o que o Senhor nos diz nesse salmo? Quando ele faz sanduíche, ele fala assim, não se compare com esse tipo de gente que fica levando a vida só nesse lado. Porque ele quer nos mostrar nesse salmo que a prosperidade do ímpio é passageira. Que aquilo que eles chamam de sucesso nem sempre é felicidade. É diferente uma coisa, a pessoa está tendo um sucesso momentâneo, que teve um dinheiro, às vezes tem até não é nem dinheiro, mas tem limite no cartão, você não tem mais. Às vezes ele ganhou um presente, você não ganhou. E aí a gente se entristece com isso, fica chateado, fica às vezes furioso, né? Mesmo que seja lá dentro do quarto, morde, chuta, bate no travesseiro, reclama, né? E que é um sentimento natural do ser humano, mas que nós temos que vencer. Porque ele quer nos mostrar, para nós tirar, falar assim, dizendo, tira o olho dessas coisas tão pequenas e vê se enxerga algo maior. Se você vê que as coisas estão acontecendo e não acontece para você, tem algo maior. Quando nós estamos trilhando o caminho do Senhor, nós não podemos estar focados só aqui nas coisas terrenas. Claro, nós temos que cuidar da nossa vida, cuidar das coisas aqui. Mas não é que nós temos que ficar 100% focado nisso. Porque se a gente olhar para as coisas aqui tem muita injustiça, aqui tem muito problema, aqui tem muita dificuldade, aqui tem muita injustiça. Não é você, não sou eu que vamos corrigir isso.
Nós temos que aprender a conviver com isso. Porque senão, essa vida terrena dá câncer, dá depressão, e as pessoas falam, não, mas não, quando você começa a seguir a Cristo, você não muda sua biologia, sua composição corporal, sua composição emocional. Você recebe um jeito diferente, você recebe um habitante novo no seu coração que te ajuda a vencer as lutas. Mas para isso, nós temos que dar o nosso governo a Ele. Quer dizer, eu posso dizer para você, nós temos certeza, tem convicção que o Espírito Santo mora em você? Tá, mas nós podemos, de qualquer forma, temos como olhar isso e ver em nós mesmos que o Espírito Santo que habita em nós tem o governo da nossa vida? Porque diz assim, você entrega teu caminho ao Senhor. Se Ele habita em nós e a gente não entrega as coisas para Ele, como é que vai conviver essas coisas? São coisas conflitantes, né? E aí, eu fiz aqui uma tradução mais no popular do Salmo. Eu costumo dizer, esse tempo eu postava nas minhas redes sociais, e teve alguns que não gostavam, porque achavam que era um jeito muito irreverente. Não é uma maneira de dizer uma verdade, assim, de uma maneira que todas as pessoas entendem, né? Alguns contextos que eu trouxe aqui, eu queria dizer em outras palavras para você entender exatamente o que quer dizer. Não deixe que as circunstâncias da vida e as injustiças te abater. Ele está dizendo assim, não caia na mesma panela dos maus, não se misture com esse povo, porque eles vão te levar, mais fácil é te levar para o mau caminho, mais fácil é te influenciar negativamente. Né? Nesses dias maus que nós estamos vivendo, se você entrar na mesma linha desse povo, das pessoas que não têm Cristo, quando você fala de Cristo, ela acha sem sentido, porque as pessoas hoje estão aprendendo muito a ter Cristo para usar a Deus. Eles querem Cristo para usar a Cristo. Como assim? Eu preciso, porque agora eu tenho medo de Covid, tenho medo de morrer, estou com dificuldade, estou com parente no hospital, estou assim, se abraço com Deus. A pessoa sarou, não quer mais nem saber. E o nosso Deus é um Deus para relacionamento, não é um Deus para usar e descartar. Que também fala, cuide do seu emocional, de suas reações aos maus desse mundo. Bem popular, você não tenha chilique cada problema que você tem, viva a sua fé, experimente a sua fé, porque tem gente que cada problema ela sai correndo achar um pastor para orar e vai buscar e fazer coisa, não é que é errado isso, o problema é que as pessoas têm que experimentar a sua fé também, experimentar uma maturidade, porque a gente quando ensina, qual que é o melhor caminho do discipulado cristão? Discipulado, meus irmãos, às vezes as pessoas acham que é 12 lições que vai aprender lá. Discipulado não, discipulado é levar a pessoa à maturidade cristã. E o que é maturidade? Quando o problema vem, eu não vou me abalar de primeira, não é todo problema que me abala, não é todo problema que eu tenho que sair correndo, ligar para todo mundo e pedir para 10 pessoas orar, 20 pessoas orar, e aí, às vezes, a própria pessoa nem ora. É eu ter maturidade para me relacionar com esses problemas, saber deles, saber entregar eles ao Senhor primeiro. Eu entregar. A Bíblia não fala aqui para você ir lá para o pastor entregar para o Senhor o seu problema. Ela fala para você entregar. Entrega o teu problema. Diz, acha um pastor para que ele entregue o teu problema ao Senhor. Não é isso que está escrito lá. E tem gente que parece que lê tudo errado. Entrega você. Né? Outra coisa que fala aqui nas entrelinhas é tenha cuidado com a sua vida. Deixe de cuidar da vida dos outros. Você vai dar conta da sua vida, de todas as coisas. Tem gente que se preocupa muito. Nós temos que nos preocupar em amor com as outras pessoas. Claro que tem dias que a gente não consegue carregar a gente, mas tem que carregar outro nas costas. Esse é o amor de Deus. Nós não cuide da vida dos outros antes de cuidar da sua. Porque, às vezes, as pessoas estão cuidando da vida dos outros, de todos os problemas dos outros, mas a sua vida está problema sério, né? Aí fala, não tem inveja dos perversos, logo o fim deles chega, né? Fala, isso não é do seu departamento. Se os outros estão acontecendo outras coisas com os outros, é problema deles e de Deus, deles com Deus e de Deus com eles. Você cuida da sua vida e do seu relacionamento com Deus.
É isso que nós podemos ter essa maturidade, porque senão a gente começa a ser muita meninice. Tem gente com 30 anos de igreja e que é menino na fé nessas horas. Não cuide cuide da sua vida. O que não é do seu departamento, entregue ao Senhor, né? E aí ainda fala assim, não se intoxique com esse monte de coisa da vida atual. Tem gente hoje que está intoxicado. Nós temos hoje a questão da pandemia, eu vou deixar aqui muito bem frisado, que é um momento tenso, um momento difícil, um momento doloroso, um momento perigoso. Mas, gente, tudo tem seu limite. Nesse domingo eu estava caminhando no parque com a minha esposa, tinha um casal e nós caminhando no parque de máscara, gente, igual eu já vi gente na praia, sozinho na praia de máscara, para quê? Eu tomei minha decisão, falei, eu para caminhar, eu não vou usar máscara para caminhar no parque, porque não tem ninguém. Aí nós encontrávamos um casal, porque nós estávamos sem máscara, ele passava lá 10 metros de distância, como se tivesse uma lepra ambulante. Cada um faz a sua vida, não tenho nada com eles, tudo bem. Mas por que estão assim? Porque virou uma neura muitas coisas, que tem parte que é certa, tem parte que não é, e nós na dúvida, se você acha mais certo, passe 2 quilômetros mesmo. Mas você tem que estar tranquilo com isso. Isso não pode virar neura na nossa vida. Porque essa intoxicação vem com decepções com pessoas, com coisas, com igreja, com pastor, com líder, com filho, com pai, com emprego, com patrão, com negócio. Gente, não falta motivo para nós perder a cancha, como diz o ditado, para a gente ficar chateado, para a gente chorar, para a gente estar. Não falta motivo para isso. Todos os dias nós recebemos essa carga de coisas difíceis, né? E aí vem fracassos, frustrações, perdas. Quantas vezes perdeu pessoas próximas, perdeu emprego, perdeu receita, perdeu sua empresa, que de repente teve que ficar fechado, não tinha, sabe? Eu mesmo atendi vários empresários, e alguns deles em desespero, né? Teve casos que eu tive que me deslocar de uma cidade para outra, para ir na casa do empresário que estava com uma dificuldade imensa de perigo, até de um suicídio, alguma coisa. Eu fui até lá um dia chuvoso e fui até a casa dele. Graças a Deus se recuperou, mas é difícil para nós, assim, porque quando a nossa estrutura emocional, a nossa alma, né, ela não aguenta isso. Onde está o sustento quando falamos da semana passada, a resiliência nossa? A resiliência está no espiritual. É no espiritual, quando a pancada vem forte, você vai lá e tem força para trazer de volta, né? Lembra que eu mostrei para vocês aqui, se a gente aperta aqui, ele volta por quê? Porque tem uma força de retorno que chama a resiliência do plástico, né? Ó, vem pegar esse aqui que está mais vazio, você não vai jogar água aqui, ó. Lembra que você leva um aperto grande na vida, assim, ó. Para voltar na formação normal, tem uma força que traz de volta. O nosso emocional não faz isso, que faz isso é espiritual. E quem não tem espiritualidade, Deus na sua vida, não tem força para voltar a determinada situação. Ela vai ficar deformada, fica emocionalmente deformada, né? Não quer dizer que toda pessoa que tem depressão está deformada, não estou dizendo isso, estou dizendo que essas pancadas, tem gente que absorve isso e se recupera e vai tocar a vida na melhor condição que dá para aquele momento, mas quando você está espiritualmente, a fé que a gente está falando aqui, a maneira que nós temos de recuperar essa força é o que nos faz entender que essa situação ela é passageira, né? Teve um rei, conta-se a história de um rei que pediu para um sábio, né? Deu um anel, para ele, tem esse anel aqui, eu quero que você escreva aqui uma frase que qualquer situação ela vai me servir. Aí esse sábio pensou, foi lá escrever uma frase, né? Aí o rei, quando olhou assim, o rei olhou, lá estava escrito assim, isso vai passar. Aí ele falou, mas como assim? Ele falou, tá bom, você está no trono? Isso vai passar. Você está doente? Isso vai passar. Você está feliz? Isso vai passar. Você está triste demais, chorando? Isso também passa. Você está angustiado? Isso passa. Então, essa é uma das poucas certezas. Todas essas coisas elas passam. Então, elas se encaminham para uma outra solução. Nada dessas coisas é eterno. E quando nós estamos trabalhando na fé, é muito mais fácil, já que ainda passa, você passar por isso com mais tranquilidade, com mais segurança, né?
Quer ver um exemplo que eu vejo muito e tenho pena de pessoas que pega, por exemplo, as notícias de rede social, essas coisas que passam no WhatsApp e vive espalhando essas coisas sem ler, sem saber direito. Quanta notícia falsa. Gente, olha o negócio do arroz, o que virou? A pessoa nem faz conta que na vida dela, gente que anda que gasta lá R$ 200 de cigarro por semana, reclamando que vai gastar R$ 10 mais de arroz no mês. Tem cabimento? Isso vira terror na vida das pessoas. E sei lá, compartilhando para lá para cá. Dizer, às vezes a pessoa consome um pacote de arroz por mês, subiu R$ 10, ela vai lá, mas esquece que ela está gastando R$ 100 de cigarro por mês. E que isso não tem problema. Aí o problema é criar uma celeuma em torno do arroz para as pessoas que não têm a condição de passar por isso, fica. A história da própria Covid, gente, se nós tivéssemos um contador de morte diariamente, 3, 4 vezes por dia na TV, de qualquer doença, todos nós estaríamos numa neura incrível. Fala assim, a Covid é perigosa, estou falando isso, já falei lá, abri um parênteses, é perigoso, é complexo, devemos ter cuidado, né? E cuidado, preocupação, cuidado, é diferente de angústia, desespero e neurose. Gente, eu estava fazendo a conta hoje, Curitiba tem 1.940.000 habitantes. Até hoje foram 1.256 mortes em 6 meses. É uma tragédia. Mas a maior tragédia está por vir de pessoas que estão vivendo uma angústia emocional tremenda por causa disso, porque o dia inteiro na cabeça dela está falando morte, 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 morte. E o grande problema não é morte, é prevenção, é cuidado, que se fala muito menos. Sabe? As pessoas não sabem, a maioria das pessoas não sabe direito para que usa máscara, só usa porque estão dizendo que tem que usar. Então isso quer dizer o quê? Aí, como diz a ditada, por aí nós viramos gado dessas coisas e para de pensar. Assim que a gente lê um versículo, começa a entender ele do jeito que serve para a gente, que falaram para a gente. É hora de passar um pouquinho e crer, né? Que essas coisas passam, né? Que essas coisas, elas vêm e vão. Só para você ter uma ideia, vou dar um número para vocês, que só de trânsito e assassinato, o Brasil morre mais de 120.000 pessoas por ano. E nunca se viu o contador de morte, porque daí nós não podíamos nem sair de carro. Então, não é as coisas... Tem que ter uma proporção e ter o cuidado. E não é para você deixar de se cuidar, deixar de achar que isso não é. Não, é para você ter paz na maneira de que você se relaciona com isso. Para que a sua fé também supere essas coisas. Eu sei que tem gente que já passou e como o Covid é tremendo, como isso é terrível, como isso deixa a pessoa angustiada. Eu estava essa semana conversando com uma pessoa jovem, de seus, acho que tem 30 e poucos anos, e tem os filhos pequenos, ela teve o teste positivo de Covid, a primeira coisa que ela pensou, não vou ver meus netos. Gente por volta de 30 anos, o índice de mortalidade é 0, alguma coisa por cento. E olha como está na cabeça das pessoas. Então, às vezes, a gente não ajuda nós mesmos a vencer determinadas coisas. E isso não é diabo, não é Deus. É nós que precisamos trabalhar as coisas para que... Senão a gente... Tem gente que espiritualiza tudo. E aí coloca sinal da besta em não sei onde, coloca fim do mundo não sei em outro lugar, coloca vacina não sei para outro lado. Gente, não é neura. Por que eu estou falando tantas essas coisas? Porque se você entregar ao Senhor, essa paz vem ao seu coração, pode vir. É doença, mata muito? Está entregue ao Senhor. É perigoso? Está entregue ao Senhor. Tem mortalidade alta? Está entregue ao Senhor. Tem mortalidade baixa? Está entregue ao Senhor. Eu entreguei ao Senhor, estou confiando nele. Então, é muito diferente. O que o Salmo diz, descanse no Senhor. O mundo é mau, as pessoas ao redor tem muita gente má, muita gente, mas descansa no Senhor, descansa nele. E ainda estimula a fé, confie no Senhor, deixe de confiar na sua própria forma de resolver as coisas. Faça o bem. Faça o bem, reflita o amor de Deus pela sua vida, mesmo na adversidade, mesmo nessa hora que nós temos que chegar as pessoas a olhar para nós e sentir firmeza no Deus que nós servimos.
Porque você imagina, a pessoa chega, sabe que você é um cristão, que você é uma pessoa forte, aí vem falar as coisas pra gente, a gente tá mais para baixo do que para ela. Escuta, mas cadê sua fé? Aí você vai falar, não, entregue teu caminho ao Senhor, mas se você não dá mostra que entregou. Então, essa confiança, ela é profunda. E quando a gente fala de entregar, não é simplesmente uma palavrinha solta ao vento, gente. Entregar tem significado. Eu sempre cito o exemplo aqui do carteiro, né? Que ele chega, entrega uma encomenda na sua casa, deixa lá. No outro dia ele passa, vai dizendo, escuta, deu a carta? Abriu o pacote? Tinha lá dentro? Falou, para ele entregou, está entregue. Ele sabe, está no destino certo, entregou para quem resolve. Era para você, aquela encomenda, não tem nada a ver mais com isso. Agora, tem pessoas que entregam as coisas para Deus, quer cuidar, quer ficar ajudando Deus. Ó, Senhor, dizendo para ele, ó, Senhor, mas faz assim. Ó, Senhor, vai lá e faz isso. Outro vai lá e quer entregar o marido na mão do Senhor e fala, Senhor, ó, Deus, muda ela assim, muda ele para esse jeito. Quer dizer, peraí, você está entregando ou está encomendando? Quem faz encomenda para Deus não é crente, não, viu? Essas encomendas é lá no outro lugar que bate tambor, não é com Deus, não. Então, quando nós entregamos para Deus, você se desvencilha disso, isso não te incomoda mais. Eu costumo dizer que tem pessoas que entregam o controle para Deus, mas tiram as pilhas, né, para ele não ficar, né? Então, o que adianta? Qual que é a nossa maturidade nesse relacionamento? Então, quando nós entregamos ao Senhor, nós temos que fazer assim, entrega e descanse. Descanse no Senhor. Senão, você não entregou. Você vai entregar e ficar aflita, angustiada, agoniada. Tem um grau de angústia e de preocupação que é a responsabilidade nossa como ser humano. Por exemplo, eu sempre falo, uma mãe que ora e entrega um filho que vai viajar nas mãos do Senhor, não é errado ela ligar e ver, filho, tá tudo bem a viagem, tá tudo certinho? Agora, se ficar de 5 minutos andando, tá bem? Ah, vai devagar, cuida aí, ora, me liga aqui de novo. Quando der sinal no celular, liga de novo. Tá. Aí, peraí, se entregou ou não entregou? Então não ore para sair, né? Então essas coisas, quando a gente fala em entregar, entrega a sua vida, aí fala assim, entrega o seu caminho, né? Então, primeiro, é você que tem que entregar, não é pedir para os outros entregar. Segundo, entregar o seu caminho. Quer dizer, aqui o salmista está dizendo assim, você tem algum plano na situação, você tem alguma ideia, entrega isso a Deus. Porque se ela está dizendo o seu caminho, quer dizer, o que passa na sua cabeça sobre isso? Né? Nesse caso, o salmista está falando de um momento muito angustiante, você está angustiado, está vendo muita coisa errada, muita coisa que deixa assim, tá, qual é a tua visão? Entrega tudo isso ao Senhor. Ó, Senhor, eu por mim eu resolveria assim, eu às vezes falo assim, Senhor, eu até penso em resolver assim, mas está na tua mão, se o Senhor quiser mudar, eu estou aqui para isso, né? Às vezes a gente quer muito, nós somos muito tendenciosos a querer ajudar a Deus nessas coisas. Entregar para Ele, mas nós queremos resolver. E pior, se você for lá no fundinho do seu coração e olha bem, faça bem isso aqui, tem muita coisa que você olha para a sua vida, entrega para Deus e não quer entregar por medo de ele fazer algo diferente que você quer. Ou é só comigo que já aconteceu isso? Triste, mas você olhar para Deus, você quer fazer isso mesmo? Né? Tá muito jovem, né? Ele que tá orando para Deus dar uma namorada para ele, mas ele quer aquela uma, né? E vai se me dar um que não é do jeito que eu quero. Então, peraí. São uma situação que eu uso para ilustrar, que a gente não, ou a gente entrega e confia ou não entrega. Por isso que como diz lá, o recheio do sanduíche vem completo, vem confie, deleite, descansa. Descansa sem deleitar, você descansar sem nenhum tipo de preocupação, é a rede esticada na beira do rio, né? Entregue, confie, deleite, entregue, descanse e espere. Então, não é só uma coisa nem outra, é o conjunto. Esse salmo está falando de um conjunto de coisas para que você chegue à plenitude do seu relacionamento com Deus e na confiança com Ele. Não é só entregue teu caminho e espera que venha que o Senhor faz tudo, né? Porque primeiro não é tudo que te fará, né? Esse tudo ali é uma força de expressão do texto, né? Então, a Bíblia, em outra situação que nós podemos inferir aqui, está dizendo, você também precisa fazer seus planos. Deus não enfia plano goela abaixo em ninguém, a não ser um caso muito específico, que tem um chamado específico que a pessoa não quer. Mas, via de regra,
Deus sempre, Ele vai potencializar os nossos planos, vai nos direcionar nos nossos planos. E se você estiver fazendo um plano que não está no propósito, que aí é diferente plano e propósito, que outra hora a gente pode falar nisso, é assim, às vezes o nosso plano não está se encaixando no propósito do Senhor, Ele vai nos revelar de alguma forma, para nós ajustar nosso plano. E quando você não está no propósito do Senhor, você nota, se você estiver com o Espírito Santo que habita em nós, se você estiver andando alguma coisa, como é que eu sei se está ou não está? Você vai saber. Se você começa a caminhar e você sai fora dos planos do Senhor, você já começa a perceber. De alguma forma, Deus vai te revelar, as coisas não vão acontecer, ou as coisas vão acontecer diferente, e aí vai te alertar, fala, peraí, eu tô fora do plano, eu tenho que submeter a Deus, eu tenho que buscar outra direção, porque isso não está dando certo, e você vai ter convicção disso fácil, fácil. Se você entregou, agora é esperar nele. Entregou, espera nele. Se você não pode entregar e esperar nele, então não entrega. Tenta resolver você mesmo. Porque quando você entrega a ele e você quer resolver, você está interferindo, né? E você diz assim, mas a gente não interfere no que Deus, no plano de Deus. Olha, eu quero te dizer que sim, né? Quer dizer sim, e vou lá no comecinho da Bíblia para falar que o plano que Deus tinha para Adão e Eva era muito claro, né? Não vou entrar em polêmica teológica de onisciência de Deus aqui, mas assim, o plano de Deus é muito claro. E quem que mudou aquele plano? Foi a atitude de Eva, a atitude de Adão mudou o plano. Então, se você entrega, espere nele, você não entrega, tenta fazer para as suas próprias forças, para a sua própria direção. E quer dizer que está tudo errado? Não, não é. E aí eu vou dizer para você uma coisa, porque às vezes isso explica muito, porque muitas pessoas que não têm a Cristo, que não é um cristão, às vezes elas andam na vida e fazem coisas grandes na sua vida. E às vezes até melhor que muitos crentes. Por quê? Porque que é o negócio. O salmista está dizendo aqui no começo, a coisa de Deus vai dar certo aqui no curto prazo, mas no longo prazo vai dar errado. Você que crê no Senhor, Deus está te conduzindo para o longo prazo. É diferente, ele está correndo a corrida de 100 metros e nós é uma maratona. Então ele pode sair correndo lá na frente, chega nos 100 metros antes de nós. Mas nós estamos pensando, o Senhor está falando na eternidade. Por isso que você vê o ímpio prosperar às vezes e você, mas por que eu não? Se você quiser ir para o mesmo lugar que ele vai, é mais fácil. Mas eu creio que estou falando para pessoas que estão aqui porque não querem ir para o mesmo lugar. Então, quando Deus, os salmistas aqui, ó, não se preocupe com a vida desse povo ímpio aí, não. Eles podem estar prosperando também, mas eles estão correndo 100 metros, gente. Né? Eu falo e refalo aqui, né? Essa vida terrena é o primeiro centímetro de milhares de quilômetros que nós temos que percorrer. E tem gente trocando tudo, o sucesso desse centímetro, pelos milhares de quilômetros, que é a eternidade, onde a nossa cabeça não consegue pensar. Então, isso fica muito miúdo, muito pequeno, muito... que a gente... a nossa fé está muito mal fundamentada, muitas vezes, porque a gente fica olhando porque o outro deu certo, o outro comprou a casa, não comprei, o outro trocou de carro, e aí sim, e aí começa a dizer, eu entrego no caminho ao Senhor, e ele tudo fará, e não fez, e daí? Mas não lê aqui, peraí, meu filho, eu estou cuidando de você na eternidade. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Jesus aqui nessa terra é nos dar a vida eterna, não é cuidar da sua casa, do seu carro, só não. E às vezes a gente está brigando aqui com Deus por as coisas terrenas, e aqui está falando, olha, a jornada é maior, não fique nisso. E não se aborreça com o que não acontece com você, mas acontece com os outros. Isso não é para te tirar a esperança, muito mais para te dar a esperança. Peraí, nós vamos se ver lá na frente. Daqui uns quilômetros lá na frente, depois desse primeiro centímetro, a gente vai ver quem está na frente. Quem vai reinar ao lado do Senhor Jesus. Quem tem promessa de vida eterna. Ou quem vai descer a sepultura e dali vai para o lugar terrível.
O que a gente quer? Então, se a gente comparar as coisas no mesmo plano aqui nesse mundo, eu sempre falo, se você faz igualzinho todos esse pessoal que faz aqui nesse mundo, você vai para o lugar que eles vão. Muito pelo contrário, não, nós temos que fazer diferente para ir para um lugar diferente. Porque o mundo jaz do maligno. Então, se jaz do maligno, eu tenho que cair fora dessa linha deles aqui. Eu tenho que caminhar por outro caminho, porque senão vai para onde? Eu vou para o maligno. O mundo leva a gente para lá. Mas se mesmo assim acontecer, como é que eu lido com isso? É o final do texto do Salmo que nós lemos. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, não foque no agora, pense mais longe. Os maus terão seu destino. Se você entregar e esperar no Senhor, é porque as suas esperanças não estão nas migalhas terrenas. E a esperança não é uma esperança daquela que é só esperançar. É uma esperança que é a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se vê. As coisas que se esperam com certeza. Não é uma esperança vaga. Ah, eu tenho esperança que isso vai acontecer. Está dizendo, olha, talvez isso aconteça, eu estou torcendo para que aconteça. Não, a fé fala, é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se esperam. E é essa esperança que está nos dando aqui. E a sua esperança não está nas migalhas terrenas. Aqui você vai sofrer, aqui você vai perder, vai passar angústia, vai passar dificuldade. Aqui as coisas não são feitas para nós, não. Mas o Senhor diz assim: eu dei meu filho para dar a vocês a condição de vida eterna. Nosso foco está em algo muito maior do que poucos dias, poucos anos aqui nesse mundo. Eternidade, você não consegue pensar. Me desculpa. A gente consegue, a nossa cabeça está limitada a pensar em 70, 80, 90, 100 anos, quando muito. Eternidade, não tem como pensar nessa nossa cabeça, porque acaba com isso. É só pela fé que você consegue ver isso. E eu encerro lendo o versículo 16 ao 19 desse mesmo salmo, que diz para você: se contenta com tudo. Eu digo, né? Se contenta com o que você tem, ou que às vezes com o que você não tem. Como nós vimos na semana passada, tudo posso aquele que me fortalece. Verso 16 diz assim: melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. Quem te sustém? O Senhor. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Você não está lutando por algo corruptível, é algo incorruptível, para sempre, eternamente. O que o Senhor nos dá é para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Agirá. O Senhor age, só que ele não age para fazer o que nós queremos. Ele age para fazer com que o seu propósito aconteça na nossa vida. Ele age para que esse propósito, e o principal deles, é nos dar a eternidade por herança. Foi para isso que Deus mandou seu Filho a este mundo, para resgatar-nos e nos dar a condição de vida eterna. Que Deus te abençoe, aprenda, espero que você aprendeu hoje a entregar ao Senhor tudo. Entrega a Ele, confia nele, deleita nele, entrega, confia. Confia, deleite, entrega, descansa e espere. Mas espere a esperança do firme fundamento, não uma esperança uma esperança aleatória, mas uma esperança da fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que se esperam, porque isso te dá paz, e é essa paz que vence o mundo, e essa paz que vem de Cristo. Que Deus te abençoe.